Muito me passa, Sancho, que tenhas dito e digas que fui eu quem te desviou dos teus termos, sabendo que eu não fiquei nos meus. Juntos saímos, juntos fomos e juntos peregrinamos. Uma mesma fortuna e uma mesma sorte correu para os dois. Se foste tu manteado uma vez, eu fui moído 100. E esta é a vantagem que levo sobre ti. O que foi bem justo, respondeu Sancho. Pois como diz vossa mercê, as desgraças são mais anexas aos cavaleiros andantes que aos seus escudeiros. Nisso te engana, Sancho, meu amigo. Quando a cabeça dói, todos os membros doem, e assim sendo, eu te amo e, Senhor, sou tua cabeça, e tu parte de mim, pois és meu criado, e por esta razão, o mal que a mim me toca ou tocar, a ti também há de doer, e a mim o teu. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Em épocas de estoque de álcool em gel, em estoques de papel higiênico, em épocas onde temos que escolher quais dos nossos velhinhos vamos mandar para o fundo do poço, este filme chega de uma forma espetacular e, assim como outros tantos filmes, nos deixam uma mensagem a ser pesquisada. A arte faz isso, a arte é poderosa, a arte tem o dom de tocar na gente no que precisa, assim como o filme Mother, O Homem Duplicado, O Clube da Luta e outros tantos filmes que chegam no final e você fala: o que aconteceu aqui? O Poço traz exatamente um final como esse, onde fica uma dúvida, uma reflexão e esse pensamento: o que aconteceu aqui? Como dizia Dom Quixote, de quem falaremos por um breve tempo aqui, as desgraças são mais anexas aos cavaleiros andantes do que aos escudeiros. E dessa forma, meu amigo, se você tomar as rédeas da sua vida e quiser embarcar nessa aventura cavalheiresca, saiba de uma coisa: terá muitas desgraças na sua vida. E talvez não haja uma princesa ali no final de tudo, ou talvez ainda você esteja lutando o tempo todo contra moinhos de vento e não dragões. A vida no final das contas pode ser uma grande desgraça se você não souber interpretá-la. E mais uma vez, é isso que o filme O Poço fala pra gente. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, queria avisar a vocês que a descrição deste episódio, parte da descrição deste episódio está lá no nosso site, gcosta.com.br, você pode acessar por lá. Também, isso aqui na verdade é um podcast, então em alguns momentos você vai me ver olhando para as folhas para continuar minhas pesquisas e eu vou continuar sem parar, porque o mais importante é a mensagem que a gente está passando, não é mesmo? Então, se você quer acessar esse podcast, este áudio, essa conversa através de podcast, sabe que tem ali o podcast, você encontra no Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes, todas as plataformas estamos lá. No site também o link vai ser gcosta.com.br/09. E você que está ouvindo a gente por podcast, quiser assistir ao vídeo, também está disponível no YouTube a partir de agora, com as novas mudanças que estamos fazendo. Teatro do Povo vai ser o nome do canal também. Como eu disse, eu queria fazer algumas mudanças aqui, né, esse ano, então uma das mudanças é essa: vamos explorar o áudio, né, vamos explorar o audiovisual, colocar a imagem junto com o nosso som. Então agora o podcast, em alguns episódios, em alguns momentos que eu consiga, vai estar explorado nestes dois lados, ok? Se quiser participar, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, manda mensagem, o número é 976042752. Se quiser também conversar para outros meios, Instagram, @Teatro do Povo, Facebook, cara, encontra a gente lá, deve ter alguns links espalhados pela tela se eu conseguir editar essas coisas. Vamos que vamos. E muito obrigado por estarem aqui. Vamos falar hoje então do filme O Poço, um filme maravilhoso, e a partir de agora eu não me responsabilizo mais por spoilers. Ok, vamos lá. Pra gente começar a falar sobre o filme, a primeira parte importante é a gente falar sobre os autores do filme, né? Quem idealizou toda essa mensagem. O diretor do filme ele chama Galder Gastelo Ritz, eu não consegui pronunciar esse nome ainda, mas é isso. E acreditem se quiser, este é o primeiro filme do cara, é o primeiro longa-metragem. Ele fez alguns curtas-metragens, mas é o primeiro longa dele, né? É um diretor espanhol, até 2018 trabalhou para publicidade, televisão, e aí agora em 2019 ele dirigiu seu primeiro longa de 94 minutos, que chama O Poço, que é esse filme que vocês
assistiram ou vão assistir. Os atores do filme, uma coisa muito interessante de se falar, foram escolhidos por serem atores de comédia, porque eles queriam dar um ar de comédia, apesar de que eu não consegui rir um segundo desse filme. Eu fiquei assim, estranho o tempo todo, mas ok. Eram atores de comédia para explorar através da comédia o drama, e isso é uma coisa muito interessante que se usa muito no teatro e no cinema mesmo, né? Dizem que a comédia é mais difícil de se fazer que o drama, então por isso escolheram esses dois atores aí principais. Ok. E aí o roteiro é escrito por dois caras, e aí pra mim a grande segredo, a grande sacada deste filme ter sido tão bom é através de um roteiro muito bem feito, um roteiro muito bem elaborado. O primeiro cara chama David Desola e o segundo chama Pedro Ribeiro, então vamos falar um pouco desses dois. David também é um escritor espanhol, dramaturgo, roteirista de cinema e televisão. Seus textos estão quase sempre na faixa estreita que separa a comédia da tragédia, lembra que a gente falou? Então, eu vi uma entrevista ali com o Rúcia e ele fala exatamente isso, né? Que o roteiro do David trazia um ar de comédia muito grande, por isso a escolha dos atores de comédia. E ele tinha muito essa pegada dessas brincadeiras, né? E o filme trouxe um ar um pouco mais horror, um pouco mais terror, mas mesmo assim ele ficou com algumas pitadinhas assim, né? Sobretudo o Trimassaga, ele mantém, né, essa comédia dentro dele com as brincadeiras de óbvio e etc, né? Ok. E ele tem, né, o estilo da escrita de David, ele remete a Kafka, o teatro do realismo absurdo latino-americano também. E seu teatro foi comparado a uma peça de Ionesco, Samuel Beckett, Dario Fo e Jardiel Porcela. Ok. Essa é a primeira parte. Em segundo nós temos o nosso querido... antes disso, sobre o David, dá pra destacar que ele estreou no teatro espanhol com uma peça em Madrid chamada Século XX que Estás no Céu. E isso diz muito sobre o que eu vou falar na terceira parte deste vídeo, na terceira parte desse episódio de podcast. Ele traz uma pegada nessa peça com dois personagens de diferentes gerações que se encontram e lembram de estágios da história deles, que muitos jovens perderam a vida em uma guerra não iniciada por eles. Então traz uma pegada aí da religiosidade, né, dentro dele, e uma pegada de imagens, né, ok. Mas nessa ideia. Vamos lá pro segundo. Pedro Ribeiro é escritor, roteirista, produtor e diretor de cinema e televisão, romancista gráfico e autor de teatro. Dentre várias coisas, trabalhou como co-roteirista de longa-metragens, animação como Inácio de Loyola. Inácio de Loyola é um santo muito famoso da Igreja Católica e muito famoso na Espanha. Gumer, vencedor do Prêmio Goya de melhor longa-metragem de animação em 99, e mais um monte de coisa aí que vocês podem ver na bibliografia dele, que eu vou deixar pra vocês no final do episódio, lá no link que eu falei pra vocês, tem a bibliografia de todas essas pesquisas que eu fiz. E ele fez um filme que eu quero destacar que chama Psychonauts. O filme é vencedor do Prêmio Goya de melhor filme de animação de 2017. Aborda temas como a crise ambiental, poluição, drogas, etc. A história se refere à Galícia dos anos 80, quando a heroína começou a entrar no litoral, deixando várias gerações interrompidas pelo vício. E ele usa o simbolismo através de criaturas antropomórficas que se destacam diretamente com o elemento fábula presente nas histórias. Ou seja, esse aqui é o ponto que eu quero chegar. Os dois roteiristas trabalham muito com imagens, com metáforas, com analogias, com simbolismos, né? Então eles usam de simbolismos para falar aquilo que eles querem. E aí, pra mim, é muito importante porque existe uma diferença muito grande entre uma analogia, entre um simbolismo e entre uma alegoria, né? E isso é importante entender nesse filme, porque se nós quisermos entender que cada personagem é uma alegoria a uma ideia, a gente vai ficar louco com o filme, como eu fiquei louco na primeira semana que eu assisti. Porque não existe uma regra, tal personagem é exatamente este e isso simboliza aquilo. Não. São analogias, onde esse personagem neste momento está simbolizando uma ideia e no seguinte momento ele mudou totalmente, ele está simbolizando outra ideia. E aí você tem que se desprender dessas ideias e encaixar. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, queria avisar a vocês que a descrição deste episódio, parte da descrição deste episódio está lá no nosso site, gcosta.com.br, você pode acessar por lá.
Também, isso aqui na verdade é um podcast, então em alguns momentos você vai me ver olhando para as folhas para continuar minhas pesquisas e eu vou continuar sem parar, porque o mais importante é a mensagem que a gente está passando, não é mesmo? Então se você quer acessar esse podcast, este áudio, essa conversa através de podcast, sabe que tem ali o podcast, você encontra no Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes, todas as plataformas estamos lá. No site também o link vai ser gcosta.com.br/09. E você que está ouvindo a gente por podcast, quiser assistir ao vídeo, também está disponível no YouTube a partir de agora, com as novas mudanças que estamos fazendo. Teatro do Povo vai ser o nome do canal também. Como eu disse, eu queria fazer algumas mudanças aqui, né, esse ano, então uma das mudanças é essa, vamos explorar o áudio, né, vamos explorar o audiovisual, colocar a imagem junto com o nosso som. Então agora o podcast, em alguns episódios, em alguns momentos que eu consiga, vai estar explorado nesses dois lados. Ok? Se quiser participar, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, manda mensagem, o número é 976042752. Se quiser também conversar para outros meios, Instagram, @Teatro do Povo, Facebook, cara, encontra a gente lá, deve ter alguns links espalhados pela tela se eu conseguir editar essas coisas. Vamos que vamos. E muito obrigado por estarem aqui. Vamos falar hoje então do filme O Poço, um filme maravilhoso, e a partir de agora eu não me responsabilizo mais por spoilers. Fique à vontade se você quiser, beleza? Valeu! Ok. Primeiramente, acho que o mais importante pra gente começar a falar sobre o filme O Poço é conhecer os responsáveis por este filme. Então, o primeiro cara responsável é o tal do diretor, ele chama Miguel. Ok, corta essa parte. Ok, vamos lá. Pra gente começar a falar sobre o filme, a primeira parte importante é a gente falar sobre os autores do filme, né? Quem idealizou toda essa mensagem. O diretor do filme ele chama Galder Castellurizzi, eu não consegui pronunciar esse nome ainda, mas é isso. E acreditem se quiser, este é o primeiro filme do cara, é o primeiro longa-metragem. Ele fez alguns curtas-metragens, mas é o primeiro longa dele, né? É um diretor espanhol, até 2018 trabalhou para publicidade, televisão, e aí agora em 2019 ele dirigiu seu primeiro longa de 94 minutos, que chama O Poço, que é esse filme que vocês assistiram ou vão assistir. Os atores do filme, uma coisa muito interessante de falar, foram escolhidos por serem atores de comédia, porque eles queriam dar um ar de comédia, apesar de que eu não consegui rir um segundo desse filme. Eu fiquei assim, estranho o tempo todo, mas ok. Eram atores de comédia para explorar através da comédia o drama, e isso é uma coisa muito interessante que se usa muito no teatro e no cinema mesmo, né? Dizem que a comédia é mais difícil de se fazer que o drama, então por isso escolheram esses dois atores aí principais. Ok. E aí o roteiro é escrito por dois caras, e aí pra mim a grande segredo, a grande sacada deste filme ter sido tão bom é através de um roteiro muito bem feito, um roteiro muito bem elaborado. O primeiro cara chama David Desola e o segundo chama Pedro Ribeiro, então vamos falar um pouco desses dois. David também é um escritor espanhol, dramaturgo, roteirista de cinema e televisão. Seus textos estão quase sempre na faixa estreita que separa a comédia da tragédia, lembra que a gente falou? Então, eu vi uma entrevista ali com o Rúcia e ele fala exatamente isso, né? Que o roteiro do David trazia um ar de comédia muito grande, por isso a escolha dos atores de comédia. E ele tinha muito essa pegada dessas brincadeiras, né? E o filme trouxe um ar um pouco mais horror, um pouco mais terror, mas mesmo assim ele ficou com algumas pitadinhas assim, né? Sobretudo o Trimassag, ele mantém, né, essa comédia dentro dele, com as brincadeiras de óbvio, etc, né? Ok. E ele tem, né, o estilo da escrita de David, ele remete a Kafka, o teatro do realismo absurdo latino-americano também, e seu teatro foi comparado a uma peça de Ionesco, Samuel Beckett, Dario Fo e Jardiel Porcela. Ok. Essa é a primeira parte. Em segundo nós temos o nosso querido... Ah não, antes disso, sobre o David, dá pra destacar que ele estreou no teatro espanhol com uma peça em Madrid chamada Século XX que Estás no Céu. E isso diz muito sobre o que eu vou falar na terceira parte deste vídeo, na terceira parte desse episódio de podcast. Ele traz uma pegada nessa peça com dois personagens de diferentes gerações que se encontram e lembram de estágios da história deles, que muitos jovens perderam a vida em uma guerra não iniciada por eles. Então,
traz uma pegada aí da religiosidade, né, dentro dele, e uma pegada de imagens, né, mas nessa ideia. Vamos lá pro segundo. Pedro Ribeiro é escritor, roteirista, produtor e diretor de cinema e televisão, romancista gráfico e autor de teatro. Dentre várias coisas, trabalhou como co-roteirista de longa-metragens, animação como Inácio de Loyola. Inácio de Loyola é um santo muito famoso da Igreja Católica e muito famoso na Espanha. Gumer, vencedor do Prêmio Goya de melhor longa-metragem de animação em 99, e mais um monte de coisa aí que vocês podem ver na bibliografia dele, que eu vou deixar pra vocês no final do episódio, lá no link que eu falei pra vocês, tem a bibliografia de todas essas pesquisas que eu fiz. E ele fez um filme que eu quero destacar que chama Psychonauts. O filme é vencedor do Prêmio Goya de melhor filme de animação de 2017. Aborda temas como a crise ambiental, poluição, drogas, etc. A história se refere à Galícia dos anos 80, quando a heroína começou a entrar no litoral, deixando várias gerações interrompidas pelo vício. E ele usa o simbolismo através de criaturas antropomórficas que se destacam diretamente com o elemento fábula presente nas histórias. Ou seja, esse aqui é o ponto que eu quero chegar. Os dois roteiristas trabalham muito com imagens, com metáforas, com analogias, com simbolismos, né? Então eles usam de simbolismos para falar aquilo que eles querem. E aí, pra mim, é muito importante porque existe uma diferença muito grande entre uma analogia, entre um simbolismo e entre uma alegoria, né? E isso é importante entender nesse filme, porque se nós quisermos entender que cada personagem é uma alegoria a uma ideia, a gente vai ficar louco com o filme, como eu fiquei louco na primeira semana que eu assisti. Porque não existe uma regra, tal personagem é exatamente este e isso simboliza aquilo. Não. São analogias, onde esse personagem neste momento está simbolizando uma ideia e no seguinte momento ele mudou totalmente, ele está simbolizando outra ideia. E aí você tem que se desprender dessas ideias e ir encaixando cada uma delas. É mais importante a linha de raciocínio do filme que propriamente o que cada personagem quer dizer. Ok? É mais ou menos nessa ideia. E aí então, vamos fazer um breve resumo do filme. Ok, dou uma cortada agora e ok. Ok, então vamos primeiro um resumo rápido do filme. O filme O Poço se baseia num local, um poço. Na verdade, vamos lá de novo. O filme Poço se baseia num local, num poço, né? Onde tem vários níveis, onde o nível de cima não consegue chegar no de baixo e assim por diante. Dentro desse poço, no meio dele tem uma vala por onde passa uma comida. Depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Então qual que é a ideia do filme? Dentro de cada andar, são vários andares, vocês vão ver que tem muitos andares ao longo do filme. Em cada andar existem duas pessoas que convivem neste andar. E uma vez por dia desce um banquete, uma comida neste andar. Você come o que você quer comer naquele momento, naquele prazo de tempo que você tem, e a comida desce, vai para o andar de baixo e por assim vai. Então o filme se baseia nisso, né? Ele vai falar sobre várias coisas, a gente vai discutir sobre isso em cada frame do filme que eu fui analisando. Mas a ideia é sobre isso, né? Como que a importância da pessoa de cima pensar na de baixo e etc, etc, etc. E como seria um mundo distópico através disso. Isso é uma palavra importante, um mundo distópico, porque também o filme é uma distopia, né? Então o filme se baseia mais ou menos nisso. Vamos destrinchar esse filme parte por parte. A partir de agora vai ter muito spoiler, então se você quiser parar por aqui, pare por aqui, assista ao filme, depois volte para esse vídeo. Se não, ok. Então vamos lá, o filme começa, a primeira parte do filme começa com uma escola eu não defini ainda se era uma escola de culinária ou se simplesmente eram as pessoas que só cozinhavam para essas pessoas que viviam ali dentro do poço. Não defini isso. Mas é uma escola, se mostra claramente a rigidez que existe nessa escola, a rigidez que existe do tutor, dessa pessoa responsável, desse mestre, desse chefe, com os seus súditos que preparam os alimentos têm que estar impecáveis, isso é uma parte importante do filme também. Depois o filme abre com uma palavra, com uma frase escrita: no mundo há 3 tipos de pessoas, as que estão acima, as que estão abaixo e as que caem.
E aí, isso acho que é o resumo de todo o filme. O mundo se divide em 3 tipos de pessoas, que estão acima, as que estão abaixo e as que caem. Goreng é o nosso ator principal, é o responsável pelo filme. Esse cara, ele tem uma fisionomia muito parecida com a de Miguel Cervantes do Don Quixote, né? Fisicamente me parece muito. E ele começa já no nível 48. Se ele começa no nível 48, significa que existe 47 níveis acima dele, né? Então existe 47 pessoas, 47 vezes 2, 7, 14, 8, 94 pessoas comendo antes deles, né? Ok. E aí ele encontra dentro desse poço, né, já de cara ele encontra esse parceiro dele, que é o Trimasag. Ok. A primeira mensagem do filme é que quem tá acima não dá a mínima pra quem tá abaixo, e quem tá no seu nível não fala com quem tá abaixo ou humilha eles, né? O Trimasag, inclusive nessa cena, nessa primeira abertura, ele come a primeira vez e gospe em cima da comida, dizendo que as pessoas de cima fazem o mesmo, por isso ele está fazendo. E aí nós temos um conceito da psicologia, um conceito muito louco, que é o ser humano aprende e repete. Então, se ele aprendeu isso dos de cima, ele vai repetir e o ciclo vai continuar. Enquanto não chegar alguém que ensine algo diferente para ele aprender, ele vai continuar repetindo as coisas erradas. Temos a nossa primeira cena de horror, né? Quando a comida chega e aí você tem que ver aquela comida toda ruim, toda usada por outras 94 pessoas, as sobras de outras 94 pessoas. Então nós temos a nossa primeira cena de horror, a necessidade de comer. Goreng não come de primeira, Trimasag, que já está acostumado com o poço, come tranquilamente. Continuando então, o Trimasag mostra pela primeira vez a faca pra ele, né? E aí depois, Trimasag fala quantos níveis ele já esteve lá. Ele já esteve em 9 níveis, passando desde o nível 6º até o nível 200, não 200 não, 100 e alguma coisa, né? Então mostra que ele esteve lá já 9 meses. Isso é importante, daqui a pouco eu explico sobre estar em vários níveis. Aqui é muito legal, porque ele fala que esteve num nível muito abaixo, onde ele teve que comer carne humana. E aí Goreng fica perplexo pela primeira vez e diz: é óbvio que você descumpriu o 5º mandamento. E aí nós temos nossa primeira referência religiosa ali. Aí em seguida, Miharu aparece. Quem é Miharu? É uma mulher que todo mês ela desce na plataforma, ela desce nessa plataforma com a comida sentada para ir atrás do filho dela que está perdido dentro do poço. Então todo mês ela desce ali. E aí tem uma discussão legal ali entre eles, explicando sobre se criança pode entrar no poço ou não, e etc, etc. E aí rola uma empatia, rola uma conexão entre Goreng e a Miharu, né? Isso também é muito importante mais pra frente. Isso também é legal porque Trimasag fala que Miharu mata o parceiro da cela todo mês para conseguir um método de sobreviver. Então, nas minhas reflexões sobre o filme, eu entendi que ela mata para ter a própria comida, para conseguir comer, então ela já se adaptou com o fato de comer a carne humana, e para conseguir mandar para a filha, né, para o filho. Olha eu dando spoiler do final do filme. Ok. Quando Miharu passa pelo nível do Goreng, desce mais um nível, ela é atacada pelas pessoas de baixo, aí ela consegue matar os dois, aí o Goreng dá uma olhada e percebe pela primeira vez que o bagulho é muito louco, muito sinistro ali dentro, né? Bom, temos uma sequência de cenas depois mostrando que Goreng, Trimasag e Goreng estão se adaptando dentro do poço, estão se conversando, lendo livro um para o outro, cara, eles vão se tornando ali. Temos o gás, o que acontece no final do mês, no último dia do mês, eles jogam um gás no meio do poço e aí as pessoas, quem tá no nível adormece e eles vão acordar num novo nível no próximo mês, então todo mês eles trocam de nível. E aí é a primeira discussão onde Trimasag pergunta se você acredita em Deus para Goreng. Porque se você acredita em Deus, é bom começar a rezar agora pra gente ficar no nível bom, né? E aí Goreng termina perguntando, você acredita em mês? E Trimasag responde, este mês sim. O que acontece? Que não adiantou acreditar em Deus, porque eles acordam no nível 171 e 171 não chega comida a tempo para eles. Então o que acontece? Já abre a cena, né, nesse nível 171 com Goreng amarrado na cama, totalmente indefeso, amarrado pelo Trimasag, porque o Trimasag já está lá 9 meses, sabe como as coisas funcionam, sabe que vai ter que comer o parceiro. Exato. É que começa o horror e o terror do filme, parecido com Jogos Mortais. E temos uma referência importantíssima sobre isso, que depois do terceiro sino eu vou falar pra vocês.
E aí ele fala também pela primeira vez sobre os tais caracóis aqui neste momento, né? Sobre como o caracol precisa ser purificado e ser comido, uma purificação de 7 a 10 dias. Então Trimasag fala pra ele que ele vai aguentar 8 dias sem comer e no 8º dia ele vai cortar um pedacinho da carne do Goreng e os dois vão comer. Então vai ser um canibalismo e não sei como fala quando você se come, mas ou seja, o Goreng vai ter que comer a própria carne pra sobreviver. Cara, é bizarro. Não, e aqui tem uma frase legal, Goreng pergunta pra Trimasag, você é um assassino? E Trimasag responde, não, só sou uma pessoa com medo. E aí nós temos uma outra mensagem muito importante do filme, como o medo, como a fome, como a ganância, como todas essas coisas fazem as pessoas tomarem ações que elas não tomariam naturalmente. Então, exportando isso para o nosso mundo, como que o medo que as pessoas sentem todo dia, o medo da fome, o medo da tristeza, o medo da solidão, faz elas tomarem atitudes como o suicídio, o homicídio, etc, etc, etc. Como a falta de recursos que o governo, que nós podemos oferecer uns aos outros, façam que as pessoas façam fome e tenham que apelar a necessidades que elas não fariam se tivessem os recursos necessários, né? Passados 8 dias, Trimasag vai cortar a bendita parte do corpo de Goreng, ele corta a coxa. Segunda referência aqui importantíssima deste momento, falarei sobre isso mais pra frente. Ele corta a coxa de Goreng. E bem nessa hora, a plataforma está descendo e quem está na plataforma nessa hora? Miharu. Miharu, que já tinha tido uma conexão com Goreng, faz o que? Ataca o bendito velho, Trimasag, consegue deixar o Trimasag no chão, oferece a faca pra Goreng mata o velho. Miharu não fica ali com ele, Miharu fica ali, come um pouquinho, depois de um tempo ela desce com a plataforma de novo e vai pra missão dela de encontrar o filho. Goreng fica ali junto com o corpo de Trimasag. Aqui nós temos uma cena em seguida vem uma cena, corta totalmente a narrativa, e vem uma cena que ela mostra a confecção das comidas. Eles mostram um tal docinho chamado panacota. E o que acontece? Um dos cozinheiros deixou cair um cabelo nesse docinho, o cara faz um escarcel, fica putíssimo com todo mundo, briga com a galera, tenta achar de quem que é o dono do cabelo, dá um esporro, por quê? Porque tem que ficar perfeita a comida. A comida tem que estar perfeita ali. Beleza. Goreng fica nessa loucura ali dentro desse nível que ele tá, o 171, comendo a carne do parceiro. Chega o tal gás de novo, acaba o mês, ele acorda no nível 33. 33, alguma referência pra vocês sobre este número? Referência religiosa, idade de Cristo, quando ele morreu? Ok. Ele está no nível 33. Dentro do nível 33, agora como ele... uma coisa importante, sempre que você troca de nível, você troca com o mesmo parceiro. Sempre ele continua lá, o mesmo parceiro. E aí ele, como o parceiro dele morreu, ele adquiriu um novo parceiro nesse nível 33, que é uma mulher. Essa mulher, ela se apresenta como alguém que já conhece Goreng, e ele descobre depois que essa mulher foi exatamente quem entrevistou ele. Ela nunca soube de nada, de absolutamente nada sobre o que acontecia dentro do poço. Ela também se voluntariou a entrar naquele poço, e ela entra com o intuito de mudar a mensagem, mudar tudo, e ela fala sobre uma mensagem importantíssima que é a solidariedade espontânea, que as pessoas têm que começar a ajudar umas às outras espontaneamente. Talvez essa seja a grande sacada do poço. Tem um nome o poço, eu anotei aqui, Centro Vertical de Autogestão, né, como eles chamam, Centro Vertical de Autogestão. Autogestão, a ideia é que as pessoas se giram ali, né, de que consigam se ajudar umas às outras ali. E aqui também além do objeto, você pode escolher uma comida preferida, e acredite se quiser, Goreng tinha escolhido o caracol, que era exatamente a metáfora que ele tinha sido usado para ele, né, pelo Trimasag. E a bendita mulher trouxe um cachorro chamado Ramsés II, mais uma referência importantíssima para a terceira parte da reflexão sobre este filme. Vemos então que Goreng vai se transformando em Trimasag nas atitudes, desde sentar em cima de ajoelhar em cima de uma almofada, etc, etc, cuspir na comida, esse nojo, essa repulsa pelas pessoas de cima e pelas de baixo. O ser humano aprende e repete, né? E a mulher ela tenta fazer essa autogestão e criar esse negócio, então ela começa a fazer pratinhos de comida para as pessoas de baixo poderem comer, racionalizar a comida para chegar em todo mundo. O bagulho não funciona, até que ela vai tentando mês, até que Goreng chega e fala assim, quer saber? Chega pra galera de baixo e fala assim, se vocês não obedecerem o que ela tá falando, eu vou cagar na comida de vocês. E a galera começa a obedecer.
E aí ela fala, não era assim que eu queria que as coisas funcionassem. Ele falou assim, mas é assim que funciona no mundo. E aí tem uma frase importantíssima que é: a solidariedade, a mudança não vem de forma natural, a mudança vem de forma bruta, ok? Bom, Miharu aparece mais uma vez, essa parte é importante, ela aparece mais uma vez, ela tá toda desgastada, toda machucada. Como ela tá muito machucada, o Goreng ajuda ela a se recuperar. Ela fica no patamar com eles durante uma noite, e nessa noite ela mata o bendito cachorro. Não sei por que ela faz isso, mas ela mata o bendito Ramsés II. A mulher fica desolada, enfim. Vida que segue, a mulher fica desoladíssima. Ela fala pra ele que o amante do livro não serve para estar aqui. O que passa na merda da cabeça de uma pessoa para trazer um livro num local como esse? Enfim. Apresenta-se o nível 0, né, onde está a administração. Vem o gás vem mais uma vez, vira o mês e eles vão para o nível 202. A mulher tinha falado que tinha 200 níveis. Quando ele chega e vê o nível 202, ele entra em desespero, só que em seguida, junto com o nível 202 que ele vê que ele entrou, ele vê que a mulher se matou. E aí, cara, tem um bagulho muito apelativo à religião, né? Ela se mata, ele tem que comer o corpo dela, então ele começa a ver, começa a ter alucinação com o Trimasag e com ela, dizendo que ela é o corpo de Cristo e ela precisa sobreviver, e se você comer do meu corpo viverá eternamente, etc, etc, etc. Várias mensagens religiosas ali. Bom, ele fica nesse nível, acaba tendo que comer a carne da mulher, etc. E aí ele dorme mais uma vez com o gás e acorda agora no nível 6º. Mais uma vez ele tá sem parceiro de cela, ele precisa de um novo parceiro de cela, e aí surge um novo parceiro que é o tal do Bahará. Bahará pra mim é uma figura muito peculiar, traz uma referência muito legal pra mim também, na minha visão, que a gente vai falar agora no terceiro sinal. Bahará, ele é um cara que o intuito dele é subir o nível, então o objeto dele é uma corda, então toda troca ele tenta jogar a corda pra cima pra alguém ajudar ele a pegar o nível. E ele é muito profético, muito devotado, então ele fala que a pessoa que ajudar ele vai ter um lugar no céu, vai ter um lugar na eternidade, arrependam-se, vamos pensar nisso, vamos lutar juntos, Deus tem um lugar pra vocês, etc, etc. É um cara muito espirituoso e muito pra cima, muito energético, muito bonito. E aqui, né, o Goreng já tinha ficado com a cabeça sobre a pessoa de falar pra ele se ele é o tal do Messias, e aquilo ficou na cabeça dele, né, porque ele tá querendo ajudar, ele tá querendo fazer a transformação, ele tá querendo mudar aquele negócio do poço, porque o que a mulher tinha falado pra ele antes ficou na cabeça dele. E o que Goreng faz? Ele decide descer os níveis, ele decide descer toda a plataforma, distribuindo comida pra todo mundo e provando para as pessoas de que é capaz, de que se cada um comer um pouco, todas as pessoas conseguem se alimentar. Ele tá com essa ideia na cabeça. Oferece a Bahará a ideia, Bahará não aceita de cara, mas depois Bahará pay. Ele fala pra Bahará: se der errado, quando a gente chegar no final, a gente sobe com a plataforma de volta. E a gente chega onde você queria chegar, que é no nível 0. E aí Bahará topa a ideia e eles descem. Só que eles descem na saga, né? Eles pegam 2 barras de ferro e falam assim: a gente não vai deixar as pessoas vão comer só o necessário. Se necessário, a gente arrebenta as pessoas. Eles definitivamente fazem isso. Já tem o primeiro confronto na primeira etapa, porque eles estão no nível 6º, já no nível 7 já tem um confronto. Porque os caras do nível 7 querem comer, e aí Goreng tem uma ideia que ele diz: não, vocês não vão comer, vamos começar a distribuir comida a partir do nível 50, porque até o nível 50 as pessoas já comeram ontem. Eles conseguem fazer um dia de jejum. Bom, e aí começa uma carnificina, porque eles começam a bater em um monte de gente e tal, e eles querem impor a sua ideia à força. E aí eles encontram em um nível um sábio que diz que não dá pra impor a ideia à força, que eles precisam vender a ideia deles, né? Antes de vencer, convence. Então eles explicam a ideia e vence. E aí eles precisam de uma mensagem, aí a gente chega na terceira parte do filme, no desfecho, a necessidade de uma mensagem. E qual a mensagem? A bendita panacota. Já que existe um prato tão perfeito, tão bem elaborado e é importante para a gestão de cima a perfeição, imagina se desse todos os níveis, os 200 níveis, os 250 níveis, né, que eles supuseram que existia 250 níveis, até lá embaixo, e um prato fica intacto, um prato delicioso fica intacto. É uma baita de uma mensagem. É muito forte, uma mensagem é muito forte. Então eles são nessa saga agora. Podem comer de tudo, só não come a panacota. Beleza, eles vão descendo. O que acontece? Eles começam a descer o nível. Goreng ele tinha calculado quantos níveis tinha pelo tempo da plataforma descer e subir, ele contou 250. Quando eles estão descendo, eles passam em um nível onde ninguém tá vivo. E o que a plataforma faz? Continua descendo, porque não tem ninguém vivo. Logo, o cálculo que Goreng tinha feito era errado, tem mais de 250 níveis.
E os caras vão descendo. Em um dos níveis eles têm uma luta sangrenta com 2 caras fortíssimos que estão ali. E bem nesse local, quando chega nesse local, este cara fortíssimo está com a Miharu e ele mata a Miharu. A Miharu morre ali. Eles lutam com esses caras deixam eles gravemente feridos. Eles vão descendo, e até que eles chegam no último nível, eles percebem que o último nível é o 333. Nessa descida de níveis estão todas a personificação de todos os pecados: a ira, a inveja, a ganância, a avareza, cara, dinheiro rolando. Teve gente que levou dinheiro pra dentro do negócio, cara, muita coisa. Chega no nível 333, temos mais uma referência, 333, não pelo 333, mas se você pensar aqui, 333, 2 pessoas plataforma, nós temos 666, ou seja, o poço é um simbolismo do céu ao inferno. Chegam nesse nível 333, no último nível a plataforma para, logo se a plataforma para, existe alguém vivo, e aí Goreng observa que a criança está ali. Não é um menino, é uma menina chinesa, igualzinha a Miharu, e a criança está ali. E aí eles têm um ato de solidariedade espontânea, eles dão a panacota que eles lutaram tanto por ela para a menina. Deste modo, a menina se transforma em mensagem agora e não a panacota. Por quê? Onde já se viu, num mundo tão louco, tão hostil como esse, onde as pessoas comem uns aos outros, uma criança sobreviver e conseguir subir de volta. Então, ela se torna a mensagem. Só que isso daí, o Goreng só percebe numa outra ilusão, em outro delírio, que pra mim foi o ponto principal da minha análise pra terceira parte. Nessa desilusão, Trimasaga, nesse momento de delírio dele, Trimasaga aparece e fala: Ramsés é a mensagem, Ramsés II é a mensagem, o tal do cachorrinho. E aí depois fala assim, a menina é a mensagem, aí o Bahará acorda e ele fala assim, a menina é a mensagem, a menina é a mensagem, aí ele acorda. Então ele entende que a menina é a mensagem, que ela tem que ser enviada pra cima. Ela é a tal da mensagem, ou tal do cachorro salsicha, porque em outra parte do filme ele fala, isso aqui é mais uma salsicha que um cachorro, né? Então, se um cachorro continuar vivo naquele local, também é uma mensagem. E tem uma frase muito importante depois de Trimasaga com ele, que ele fala sobre desperdiçar as riquezas, que Goreng aprendeu a desperdiçar as próprias riquezas, né? Ele estava no nível 6 e aprendeu a desperdiçar a riqueza de estar no nível 6. Como seria o mundo se o mundo aprendesse a desperdiçar as riquezas que ele tem? Bom, finaliza então que Goreng junto com a menina desce mais um pequeno nível, onde chega num platô todo negro. Ele sai com Trimasaga, que tá ali no delírio de novo, com ele. E aí Trimasaga fala a frase que eu falei pra vocês no início desse vídeo, no início do podcast, que é a juntos partimos, juntos peregrinamos, né? Essa é a frase deles. A menina vai subir de volta, a mensagem vai ser enviada. Goreng quer ir com ela e Trimasaga fala, o portador não precisa ir. O portador não precisa, a mensagem é forte por si só, não precisa de um portador, isso é importante pra análise da terceira parte. Bom, e aí termina com a pergunta, ela conseguirá? A menina, será que ela conseguirá? A mensagem conseguirá? A mensagem será passada? E a gente vai para a terceira parte do nosso vídeo. Primeiro, vamos lembrar então que a gente falou, nossos roteiristas têm uma pegada religiosa, eles têm uma pegada ali das Sagradas Escrituras. Isso pra mim ficou muito claro e pra mim eu trouxe essas mensagens, essas referências. Segundo, lembra que falamos da analogia e da simbologia e das alegorias? Aqui não temos nenhuma alegoria, um personagem não é exatamente uma ideia, ele representa vários conceitos. Por isso vamos pro primeiro. Toda essa ideia pra mim, toda a ideia que surgiu pra mim disso, a parte do nome Ramsés II, foi ali que pra mim foi um divisor de águas. Por que Ramsés II? Ramsés II foi o faraó da época de Moisés, da fuga do Egito, do Êxodo. Então, pra mim partiu dali e eu coloquei em Goreng, então, uma imagem de Moisés nessa primeira parte. Eu comecei a fazer uma análise do resto, eu comecei a perceber nele referências da Bíblia desde o início. Então, o filme ele não trabalha com alegorias, né? Porque, assim como o Senhor dos Anéis, né? Frodo não representa Jesus Cristo, ele representa também Jesus. Mas no final ele não é Jesus porque ele desiste na reta final. Então não são alegorias exatas, né? Como é Mother, como é as Crônicas de Nárnia, não são alegorias claras, são referências. Cada personagem traz várias referências, né? Dentro de si mesmo. Até porque nós estamos falando de distopia, nós temos Don Quixote no meio, nós temos crítica social e nós temos as Sagradas Escrituras. Sendo assim, Goreng simboliza, pra mim, toda a parte profética da Bíblia, todos os profetas. Ele começa, né, a sacada dele com o velho, dizendo, comece a ler o livro pelo início, pelo Gênesis. Então ele começa a ler toda a história ali
de Don Quixote, mas ele começa também a contar uma própria história ali. Passamos por Abraão, passamos por tal, e aí quando ele é preso pelo velho e atado e colocado como um sacrifício necessário, nós temos claramente a imagem dele como Isaac, sendo usado como um sacrifício. E em seguida nós já temos Jacó, que luta contra Deus, né? Que luta contra essa representatividade de Deus, e Deus o fere exatamente onde? Na coxa, né? Passando ali o momento com Jacó, nós já temos a introdução na Sagrada Escritura a Moisés. E Moisés chega quando? Em Ramsés II, que é bem na troca também do filme, onde ele vai para o nível 33 e conhece a mulher com Ramsés II, o cachorrinho que está ali. Então nós temos também esse início da saga e o início do herói que começa a sua trajetória. Porque qual é a trajetória de Moisés? Tirar o povo escolhido do meio do pecado, do meio da perseguição e levá-lo para a terra prometida. Dar a mensagem para este povo, não é mesmo? E aí ele começa, então ele percebe a sua necessidade, a sua missão, né? O seu messianismo nascendo ali junto com essa mulher. Então, é essa a ideia. E é interessante porque Goreng no final também não é o portador da mensagem, ele não vai embora, assim como Moisés, que também não entra na terra prometida. E Goreng também tem uma clara mensagem, uma clara referência ao próprio Don Quixote, tanto fisicamente quanto nessa loucura, né? Esse herói que tenta correr atrás da sua missão, que é visto como um lunático, que é visto como um sonhador, que é visto como um cara louco, né? Eu peguei um trecho aqui. Don Quixote é um cavaleiro andante, nomeado por Sancho como cavaleiro da triste figura. Isso porque não é belo e impulsionado por sua loucura, sempre acaba se dando mal. No entanto, sua figura de cavaleiro andante é fomentada pelo lema fazer o bem e encontrar sua nobre donzela imaginária. A novela acaba quando Don Quixote volta ao mundo real, ou seja, quando ele retorna à casa e percebe que não há heróis no mundo, não há portadores da mensagem, o que há é a mensagem, né? Então ele também tem uma clara referência aí a Don Quixote. Ok. Esse é o primeiro, o personagem, o Goreng, o mais enigmático, ele tem várias referências aí, né? A própria referência messiânica de Jesus, que desce ao fundo do poço, que sai do nível 0 e vai até o nível 666, né? O nível 333, ele vai do céu ao inferno para resgatar as pessoas, para passar a mensagem para elas. Trimassag para mim ele pode ser visto como Sancho Panza em alguns momentos, né? Vale notar seu companheiro Sancho apresenta discursos mais coesos e realistas que seu protagonista Don Quixote. Isso está no livro também de Don Quixote. Sancho é esse cara mais filosófico, esse cara que tem uma mensagem, que tem uma referência e tal. Então, ele em vários momentos tem para mim essa referência de Sancho. Voltando para a Sagrada Escritura, ele tem para mim a referência dos sacerdotes, dos oráculos. Esses caras que tinham contato com Deus, que sabia das mensagens, que passava a mensagem. A gente nunca sabia se a mensagem era verdadeira ou não, se era necessário ou não, se era verdade ou não, se era profética ou não. Ele deixa esse ar, isso aberto, né? E também esse sacerdote que decide o que fazer de sacrifício e qual sacrifício deve ser feito a cada momento, não é mesmo? E aí é incrível como trechos do filme, né, são idênticos trechos do livro do Don Quixote são idênticos ao filme. Por exemplo, olha esse trecho. Esse meu mestre, né, Sancho falando, esse meu mestre por 1000 sinais foi visto como um lunático e também eu não fiquei para trás, pois sou mais pateta que ele, já que o sigo e o sirvo. Se é verdadeiro o refrão que diz, diga-me com quem andas e direi quem és, e o outro, se não com quem nasce, mas com quem passa. E nós percebemos como que um vai se transformando no outro à medida que eles vão progredindo durante o filme. Ok. Temos Bahará. Bahará é esse personagem, para mim, ele traz uma referência muito clara ao último profeta da Bíblia, né? O primeiro do Antigo Testamento, o último profeta, que é João Batista. É esse cara profético, esse cara messiânico, esse cara que fala converter, esse cara, se converter, a gente vai ter um prêmio no céu, vai ter a vida eterna, vamos comigo. Ele traz uma figura, né? A direção de arte coloca nele uma figura meio grotesca, meio deserta, meio lutador, sabe? Bem parecido com o João Batista. E é uma imagem também porque ele é o cara que desce ao fundo do poço junto com o Messias, junto com o Goreng, junto com o cara da ideia, né? E ele tem uma frase muito importante, né? Numa parte do filme ele fala que ali é como se fosse um cárcere, como se fosse uma cadeia. Tem uma frase no livro do Don Quixote que diz exatamente isso. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus.
Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra, nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e se deve aventurar a vida. E pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pôde vir aos homens. Então é isso, a liberdade, todos entraram ali com liberdade. E se você se abstém da sua liberdade, isso vira um cativeiro, isso vira um cárcere. A partir do momento que você é preso da sua liberdade. Miharu, cara, Miharu por sua vez. Miharu pra mim simboliza Deus. Desse Deus do Antigo Testamento, por quê? É um Deus que desce o tempo todo atrás do seu filho, porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe da necessidade do seu filho ser a mensagem, ele sabe que isso vai acontecer. Então ele desce o tempo todo atrás, né, para proteger essa mensagem, esse filho. E é um Deus punitivo, né, um Deus duro, o Deus do dilúvio. Então ela traz essa mensagem para mim, essa mensagem de um Deus que vai descendo todos os níveis, né? E é esse Deus que desce os níveis pelo seu povo, que quer salvar o seu povo. E é o Deus que mata o Ramsés II, né? É o Deus que liberta o povo da opressão de Ramsés II e liberta o povo do Egito e coloca uma missão nas mãos de Moisés, nas mãos de Goreng. Então a partir disso ele vem. E quando este Deus morre, quando o Antigo Testamento morre, né? Exatamente no momento que eles estão descendo o poço e Miharu morre, também o Antigo Testamento morre. Esse Deus punitivo morre. E neste momento existe espaço para um novo Deus e uma nova mensagem. E aí vem o Filho de Deus, vem essa nova mensagem que é diferente da primeira, já não é mais essa vingativa punitiva, né? Temos uma mensagem diferente. O poço, o que o poço significa? Primeiro, fisicamente o poço significa o espaço físico e espiritual onde nós vivemos, a Terra, o mundo, o universo, a natureza, né? É isso, nós podemos passar do céu ao inferno dentro do nosso espaço físico, dentro da nossa natureza humana. Nós podemos passar do 0 ao 666 aqui dentro. E essa natureza, esse espaço físico, esse poço, eles nos dão as comidas todos os dias, ele nos dá o sustento todos os dias, as nossas comidas preferidas todos os dias, né? E a comida necessária para todos nós vivemos, né? Os recursos, não só a comida, os recursos necessários para todos nós vivermos juntos em comunidade, em união. E além disso, ele também é um local onde favorece com que a gente aplique a solidariedade espontânea e seja pessoas boas, ou que a gente viva o egoísmo, a ganância, a inveja, o preconceito, etc, etc, etc. Então o poço é esse local onde é aflorado o melhor e o pior de nós, que é na verdade onde nós vivemos, o mundo, o universo, com tudo que nós temos. Como nós vamos lidar com isso? Essa é a grande questão do filme, essa é a grande pergunta, essa é a grande discussão sociológica que vocês podem ver em vários vídeos aí do filme falando sobre o poço, né? Todo mundo está falando sobre essa análise, sobre a sociologia, a psicologia, sobre assuntos de classe. Cara, isso pra mim ficou muito óbvio no filme, eu tô indo atrás dessas outras mensagens, né? E dentro do poço, dentro dessa mensagem do poço, nós temos as pessoas que preparam as comidas, as pessoas que preparam, né? Nós temos uma imagem ruim ali, mas se nós analisarmos, né, fizer essa referência como a natureza, como o universo, a natureza e o universo querem dar o melhor pra nós, eles não aceitam uma coisa mais ou menos. A natureza não aceita oferecer pra gente uma fruta mais ou menos, ela quer dar a melhor fruta pra gente. Cabe a nós, compete a nós reconhecer essa mensagem, reconhecer que isso que nós estamos recebendo é bom, né? Através de tudo isso. A menina, por sua vez, para mim, claramente representa essa mensagem messiânica, esse Novo Testamento, esse Jesus, essa mensagem que vai e ela por si só é forte o suficiente. Só que fica a pergunta final, essa mensagem vai ser entendida? Ela vai conseguir? Compete a nós entender essa mensagem, conseguir fazer com que ela seja entendida e com que ela é realmente na nossa vida. Gente, é isso. Essa é a minha análise, essa é a minha loucura sobre o filme, essa é a minha ideia religiosa sobre atrás do filme, todas as referências que eu tive. Tem outra parte muito interessante que Goreng, ele come o livro, ele come o livro do Don Quixote, então essa necessidade de absorver a mensagem de Deus, da Bíblia, engolir, fazer dela a sua vida. Várias loucuras, assistam com essa visão. A minha visão não é correta, inclusive eu estou desprendido dela. Por favor, coloquem nos comentários, mandem mensagem pra mim dizendo que eu estou totalmente errado e que o filme é outra coisa, porque eu não decidi o que eu sei sobre este filme ainda e por isso que ele tá na minha lista dos melhores, porque eu amo filme que termina e não tem uma resposta, onde cada um pode encontrar a sua resposta. Diga pra mim nos comentários qual a resposta que você acha que é a correta, o que você acha que o filme quis passar, qual a mensagem importante. Vamos discutir, vamos conversar, porque aí eu assisto o filme de novo com a sua ideia e desprendo da minha, a gente vai construindo.
Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por ouvirem este podcast. A descrição, como eu falei, está no site, algumas partes da descrição, a maior parte de tudo que eu falei está lá no site, pode ver, gcosta.com.br/09, bibliografia sobre o David, sobre o Pedro, sobre o Ritzia, sobre Miguel de Cervantes, está tudo lá também, pode pegar essa bibliografia. E muito obrigado. Esse é o primeiro canal do vídeo, esse é o primeiro canal do site, do nosso YouTube. Fiz assim meio desleixado, estamos na quarentena, estamos neste momento. Pouco a pouco a gente vai progredindo, vai ficando melhor. Acho que a mensagem é mais importante que propriamente a qualidade. Então a mensagem está dada, vamos conversar. Obrigado por participarem. Para finalizar, vamos ler uma frase do livro de Dom Quixote. Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças esvaem, alcançar a estrela inatingível. Essa é a minha busca. Dom Quixote Miguel de Cervantes. Muito obrigado e até a próxima.